O céu noturno sempre fascinou a humanidade. Estrelas, planetas, galáxia. Mas e se, entre todo esse esplendor cósmico, existissem luzes e objetos que desafiam qualquer explicação terrestre? A ideia de objetos voadores não identificados, OVNIs, ou fenômenos aéreos não identificados, FANIs como são chamados hoje em dia, sempre alimentou a imaginação popular. No Brasil, essa fascinação não é diferente. Nosso país é um dos mais ricos em relatos e investigações ufológicas, com casos que se tornaram mundialmente famosos e que até hoje intrigam cientistas, militares e entusiastas. No Você Sabia Mais? Vamos mergulhar nos mistérios do nosso próprio céu. Deixe de lado o ceticismo absoluto e a crença cega por um momento. E venha explorar conosco alguns dos avistamentos de OVNI mais impressionantes e bem documentados do Brasil. Analisaremos depoimentos, documentos desclassificados e as teorias que tentam explicar esses fenômenos. Será que fomos visitados? Ou há uma explicação lógica que ainda não desvendamos? Prepare-se para olhar para o céu com outros olhos. O que são OVNIs? FANIs, além dos discos voadores antes de tudo, é importante esclarecer, um UVN, por definição, é um objeto voador não identificado. Isso significa que inicialmente não se sabe o que é. Não necessariamente uma nave alienígena, pode ser um balão meteorológico, um drone, um fenômeno atmosférico, ou até mesmo um avião em condições incomuns. No entanto, o termo se popularizou para se referir a supostas naves extraterrestres. Mais recentemente, o termo FANI, fenômeno aéreo não identificado, tem sido preferido por autoridades para uma abordagem mais neutra e científica. Ainda assim, o que nos fascina são os casos em que, mesmo após investigação, a origem permanece um mistério. O Brasil tem uma rica história de relatos, muitos deles envolvendo testemunhas críveis e, por vezes até mesmo militares, casos famosos. O Brasil no mapa da ufologia mundial. Nosso país é palco de alguns dos incidentes ufológicos mais notórios. Vamos revisitar alguns deles. 1. A Noite Oficial dos OVNIs 1986. O dia em que a Força Aérea Brasileira perseguiu OVNIs est, sem dúvida um dos eventos mais emblemáticos e bem documentados da ufologia mundial. Na noite de 19 de maio de 1986, uma série de objetos voadores não identificados foi detectada por radares e observada visualmente por pilotos da Força Aérea Brasileira sobre os céus dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. O que aconteceu? Tudo começou quando a torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo, detectou pontos luminosos estranhos no radar. A navio da FAB F-5 e Tiger II foi acionado para interceptar, mas não conseguiu contato visual. Pouco depois, 21 objetos esféricos foram detectados pelos radares do SINDACTA e Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Embraer caças F-5 e Mirage F-1 foram despachados para investigar. Depoimentos chocantes. Os pilotos dos caças relataram perseguições a objetos que executavam manobras impossíveis para aeronaves conhecidas da época. Acelerações bruscas, paradas repentinas e mudanças de direção em ângulos agudos. Eles descreveram as luzes como pontos laranjas, alguns pulsantes, outros com movimento errático. Um dos pilotos, o capitão Jaime Ferreira, chegou a relatar que um dos objetos o acompanhou de perto, desligando seus equipamentos eletrônicos de bordo temporariamente. O fator militar. O mais impressionante desse caso é o envolvimento direto da Força Aérea. O então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa no dia 23 de maio, confirmando os avistamentos e a perseguição e declarando que os objetos eram sólidos, refletiam inteligência e não eram de origem conhecida. Documentos desclassificados. Anos depois, a Força Aérea Brasileira desclassificou documentos e fitas de áudio referentes ao caso, incluindo gravações das comunicações dos pilotos e relatórios técnicos. Essas informações corroboram os relatos dos pilotos e a detecção por múltiplos radares. Análise crítica. A Noite Oficial dos OVNIs é um dos poucos casos onde o governo de um país reconheceu publicamente a natureza inexplicável dos avistamentos e onde militares de alto escalão e pilotos treinados foram testemunhas diretas. A consistência dos relatos e a detecção por radares militares tornam a hipótese de engano ou histeria coletiva muito difícil de sustentar. As explicações céticas mais comuns, balões meteorológicos, lixo espacial, estrelas, foram refutadas pelos pilotos e técnicos devido à natureza das manobras e da luminosidade. O mistério persiste.
2. Operação Prato 1977. O terror no céu da Amazônia Este é um dos casos mais perturbadores e dramáticos da ufologia brasileira, envolvendo relatos de ataques diretos de OVNIs a pessoas na região do Pará, especificamente na cidade de Colares. O início do horror, a partir de meados de 1977, moradores de Colares e cidades vizinhas começaram a relatar a aparição de objetos voadores luminosos que emitiam feixes de luz. O mais assustador: esses feixes, segundo os relatos, causavam queimaduras, perfurações e, em alguns casos, paralisia e perda de sangue em pessoas que eram atingidas. Os moradores chamavam esses objetos de chupa-chupa. A intervenção militar, diante do pânico generalizado e da onda de feridos, a Força Aérea Brasileira, por meio do Comando Aéreo Regional Comari em Belém, decidiu enviar uma equipe para investigar. A missão foi batizada de Operação Prato, liderada pelo capitão Irangê Holanda Lima. Evidências e depoimentos. A equipe da Força Aérea Brasileira passou meses na região, realizando entrevistas com centenas de testemunhas, inclusive médicos e policiais, coletando fotos e filmes, alguns dos quais teriam sido capturados pela própria Força Aérea Brasileira. O capitão Holanda Lima, em um depoimento post-mortem concedido ao ufólogo Ademar Gevaerd, afirmou ter visto os objetos e ter tido experiências diretas, incluindo a tentativa de interceptação e observação de luzes estranhas pairando sobre as casas. Ele descreveu objetos de diferentes formatos e tamanhos, com luzes coloridas e pulsantes. Os ataques e as marcas. Os relatos mais chocantes eram das vítimas que apresentavam lesões consistentes com queimaduras por calor e radiação, além de marcas perfuradas nos corpos. Alguns médicos locais chegaram a tratar essas pessoas, atestando a veracidade das lesões. Análise crítica. A Operação Prato é complexa devido à sua natureza aterrorizante e à dificuldade de provar a causa das lesões, com base apenas nos relatos. As explicações céticas variam de histeria coletiva, fenômenos naturais como luzes de pântano, ou até mesmo experimentos militares secretos. No entanto, o volume de testemunhos, a consistência dos relatos, o pânico que levou à intervenção militar e as descrições detalhadas do capitão Holanda Lima, que morreu misteriosamente anos depois de seu depoimento. O que gerou mais teorias tornam o caso extremamente intrigante e sem uma explicação definitiva. A desclassificação de centenas de páginas do relatório da Operação Prato pela Força Aérea Brasileira em 2004 adicionou mais peso à seriedade das investigações militares. 3. Caso Varginha, 1996. O ET de Minas Gerais, talvez o caso mais famoso e controverso de contato com seres não-humanos no Brasil. O ET de Varginha gerou repercussão mundial. O relato principal. Em 20 de janeiro de 1996, 3 jovens, Liliane e Valquíria Silva e Kátia Andrade Xavier, relataram ter visto uma criatura estranha, pequena, com pele marrom oleosa, olhos grandes e vermelhos, e 3 protuberâncias na cabeça. Agachada perto de um muro em Varginha, Minas Gerais, elas correram apavoradas. Militares e criaturas. O caso se tornou explosivo com os relatos de que militares do Exército e da Polícia Militar teriam participado de uma operação de captura de 2 criaturas semelhantes na cidade. Testemunhos, incluindo militares que alegavam ter participado da operação, como o cabo policial militar Valcir Ferreira, afirmaram ter visto as criaturas capturadas. A pista da autópsia. A história ganhou mais força com o depoimento de uma enfermeira que alegou ter ajudado na autópsia de uma das criaturas no Hospital Regional de Varginha, descrevendo o ser em detalhes. Outros relatos de moradores e bombeiros sobre objetos estranhos e veículos militares circulando na região alimentaram o mistério. A negativa oficial. As Forças Armadas brasileiras sempre negaram veementemente qualquer envolvimento com a captura de criaturas extraterrestres, atribuindo os relatos a eventos militares rotineiros e ao pânico gerado por uma figura folclórica. Análise crítica. O caso Varginha é um dos mais debatidos, com muitos céticos apontando a falta de evidências físicas irrefutáveis e a possibilidade de erro de identificação ou fabulação. No entanto, a quantidade de testemunhas, incluindo militares alguns que alegaram ter sofrido retaliações por falar, e a riqueza de detalhes nos relatos tornam o caso difícil de ser completamente descartado. Ele permanece um dos pilares da ufologia brasileira, um verdadeiro enigma com uma grande dose de mistério e fascínio popular. Outros casos e a perspectiva brasileira além desses gigantes. O Brasil possui uma infinidade de outros relatos intrigantes. Caso Vilas Boas, 1957. Um fazendeiro que alegou ter tido contato físico com seres extraterrestres em Minas Gerais, sendo um dos primeiros relatos detalhados de abdução no mundo.
O caso Guarapiranga 1996. Um corpo encontrado em Guarapiranga, São Paulo, com lesões que, segundo ufólogos, seriam compatíveis com experimentação extraterrestre. A postura do governo brasileiro em relação aos OVNIs tem sido, ao longo dos anos, de cautela, mas com períodos de maior abertura. A FAB manteve por décadas um setor responsável por receber relatos de OVNIs. O Sistema de Investigação de Fenômenos Aéreos Não Identificados SIFAA, hoje desativado. A desclassificação de documentos militares, embora não confirme a origem extraterrestre, mostra que houve investigação séria por parte das autoridades. Será que fomos visitados? O veredito temporário do Você Sabia? A pergunta será: que fomos visitados? Continua sem uma resposta definitiva e consensual. Os casos brasileiros de avistamentos de OVNIs, especialmente a Noite Oficial dos OVNIs e a Operação Prato, são notáveis pela credibilidade das testemunhas pilotos, militares, civis em massa e pelo envolvimento oficial. Eles desafiam explicações convencionais e mantêm viva a chama da curiosidade sobre o que mais pode existir nos vastos céus. Enquanto a ciência não apresenta uma prova irrefutável da existência de vida inteligente extraterrestre ou uma explicação prosaica para todos esses eventos, o mistério dos OVNIs, Fanis continua a nos convidar a olhar para o céu com uma mistura de admiração, curiosidade e uma pontinha de apreensão. Afinal, a verdade pode estar lá fora, ou bem aqui, acima das nossas cabeças. Se você se sentiu intrigado por essas histórias e quer desvendar mais mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e, claro, inscrever-se no canal. Você Sabia Mais para não perder as próximas explorações sobre o inexplicável e o fascinante. Qual desses casos mais te impressionou? Você já teve algum avistamento estranho? Conte pra gente nos comentários.